A paz, povo amado de Deus, mensagem do dia, tão importante quanto a sua jornada, tão importante quanto o seu sucesso, o seu troféu, é a sua jornada. Fica aí essa mensagem para que vocês possam valorizar cada dia o percurso que você faz. Tudo que você tem passado é para edificar a sua vida, é para construir o seu futuro. Então, tão importante quanto o seu sucesso, o seu pódio, a sua chegada, é a sua jornada. Então, valorize cada passo que você dá em direção àquilo que você está buscando. Os seus sonhos, os seus desejos. Muitas pessoas ficam fixadas apenas naquilo que quer alcançar. E esquece de contemplar e de curtir, aproveitar essa jornada que vai te levar aonde você deseja. Então, assim, nós iniciamos mais um propósito de fé 365. Hoje o PDF 38, já aí com todos sentados à mesa, Maíra, Andresa, Dalana, Roseli, para nós tomarmos, como diz a Maíra, né, o nosso café da manhã com o maná, com o pão que Deus nos serve todas as manhãs, a palavra de Deus que nos alimenta a nossa alma, é isso que precisamos. Nós precisamos do alimento físico, o pão físico, para sustentar o nosso corpo, para nos dar energia mental, para vivermos no nosso dia a dia, mas sem o pão espiritual, sem a palavra de Deus, morremos. E é por isso que nós temos que meditar nessa palavra. Muitos talvez nunca tiveram a oportunidade de ler e estudar o Antigo Testamento. Nós estamos começando de Gênesis e vamos até Apocalipse. Se Deus quiser, esse propósito está no meu coração, tenho certeza que também está no coração de Deus e está no coração de quem está aqui conosco todas as manhãs. Deus nos abençoe em mais um dia. Bom dia a todos vocês. Obrigado, Maíra, Manu, entrando agora. Espero que vocês se mantenham nesse propósito. A gente está aqui para poder ler a palavra, contextualizar e interpretar essa palavra à luz do entendimento, para que vocês possam aplicar no dia a dia na vida de vocês. De uma forma muito simples, nada muito complicado, ao contrário, nós vamos tentar trazer à luz do entendimento para que vocês possam usar esse conhecimento, para que esse conhecimento possa ser libertador para a sua vida, possa ser a porta para essa jornada em busca do autodesenvolvimento, do crescimento espiritual, do aperfeiçoamento, para refletirmos a cada dia mais e mais a imagem de Cristo. Não somos perfeitos, mas Cristo que há em nós, que habita em nós, Ele é perfeito e quanto mais estivermos em convivência com Ele, em comunhão com Ele, seremos modelados e vamos nos modelando em Cristo Jesus até chegar no nível em que seremos dignos de um dia estar face a face com Ele, ceando, e isso vai ser maravilhoso. Como a gente está tendo a oportunidade hoje de alimentar a palavra e de poder estar na presença dEle em comunhão, porque Ele diz que quando 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. E Ele está presente, se faz presente aqui nesse momento. E hoje nós vamos ver Êxodo 8. E para quem está chegando agora, a frase do dia é o seguinte: tão importante quanto a chegada, o pódio, o lugar onde você deseja alcançar, tão importante quanto esse pódio, essa chegada, é a nossa jornada. Então aproveite cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite, cada momento, cada oportunidade, cada experiência. Curta, viva isso, celebre, porque é preciso que você viva intensamente cada oportunidade que Deus nos dá, esse presente do dia que é o nosso presente, e que Ele possa se fazer presente em nossa vida através da sua palavra. Assim queremos e desejamos, Senhor. Amém? Êxodo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e disse-lhe assim: diz o Senhor,
deixa o meu povo ir, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferireis com rãs todos os teus termos. Lembre que Deus mandou Moisés ir até o faraó, juntamente com Arão, e pedir que libertasse o seu povo para que pudesse adorar a Deus. E o povo ali escravizado no Egito, sob mãos pesadas do faraó, e o faraó recusou. Ele falou assim: se esse povo está querendo adorar, tem tempo para adorar esse Deus dele, que eu não conheço, esse deusinho deles. Assim acreditava o faraó, que o Deus de Israel era um Deus insignificante. O que ele fez? Mais trabalho, mais cobrança, mais açoite, mais perseguição, e fazendo o povo de Deus, o povo de Israel, que é o primogênito de Deus, trabalhar mais e mais a ponto de não dar conta, daquilo que o faraó estava exigindo. E aí Deus manda Moisés e Arão outra vez, e o faraó novamente não escuta a palavra de Deus. A gente já falou isso, que muitos são aqueles que ainda têm um coração endurecido, e Deus permite que ele permaneça com esse coração endurecido, para que os seus sinais, as suas obras, as suas maravilhas possam manifestar, e todos vejam o poder de Deus na vida daqueles que são perseguidos, que são açoitados, daqueles que estão sob opressão, daqueles que vivem à margem da sociedade, porque o dia que Deus levantar, o dia que Deus libertar dessa escravidão, todos poderão ver o poder de Deus, as maravilhas, os sinais de Deus na vida dessa pessoa que tanto sofre. Assim sofreu o povo de Israel, e Deus queria manifestar o seu poder para que não somente o faraó, mas todo o Egito, toda a terra conhecesse o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o nosso Senhor, Yahvé, no hebraico. Então assim não fez, e transformou-se então as águas do rio Nilo, que era um rio sagrado, que para eles era uma divindade, ela foi transformada em uma substância, em sangue. E isso, todos os peixes morreram, ficaram um odor terrível. Então, para os egípcios, cujo rio Nilo era um deus, o Deus de Israel estava matando o rio Nilo, vamos falar assim, a ponto dele sangrar, de não dar mais vida. Então aquilo que era vida para o Egito se transformou em morte, porque todos os peixes dali do rio morriam, e as pessoas, por necessidade de água, tiveram que furar poços, porque senão também morreriam. Assim também o gado. Aí o faraó também não amoleceu o coração, até porque os magos, ali os feiticeiros, através dos seus ilusionismos, tentaram e conseguiram convencer que aquilo era apenas uma questão de magia e não do poder de Deus. E aqui novamente o faraó fica com o coração duro diante da nova tentativa de Moisés e Arão convencê-lo de sair. Mas quem convence é Deus. Isso nós falamos também nos vídeos anteriores, que nós apenas levamos a palavra, mas quem toca, quem convence, quem amolece o coração, quem penetra na alma do ser humano é Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então recusaste deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e sobre os teus fornos, as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do rio do Egito, das águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram os mesmos com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre toda a terra. Observem aqui a segunda praga, a grande produção de rãs. Rãs conseguiram, amém, Manu, estou no caminho de serviço, ficarei sempre sinal. Que bênção, que bênção. Eu fico feliz, Gorete está aqui também conosco. E aqui nós vimos o que? Um novo sinal de Deus, do seu poder. Fez subir rãs de todos os rios afluentes, do rio Nilo, de todos os tanques, lagoas do Egito. A rã era como uma divindade.
era uma divindade para o povo egípcio. Então vocês imaginam, um deus para eles, as rãs, era como se fosse um deus, assim como o rio Nilo, agora estava amaldiçoando esse povo. Outra coisa que fica muito claro que amaldiçoando, por quê? Porque elas já não estavam dando paz. As rãs eram grande número, tão grande era o número de rãs, que as ruas ficaram lotadas, as casas ficaram lotadas, as pessoas iam dormir, tinha rãs em cima da cama, as pessoas iam tomar o seu banho nos rios, não conseguiam, porque estavam lotados de rãs, as pessoas iam fazer comida, tinha rãs sobre as marmitas, sobre as vasilhas, enfim, estava uma loucura, a pessoa não conseguia trabalhar porque estava cheio de rãs. E o que a rã representava para esse povo? Uma deusa, era uma divindade. Então agora a divindade egípcia sob o controle da divindade de Israel, sobre o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Aí Deus mostrando o seu poder sobre todos os deuses que os egípcios acreditavam que eram reais. Sobre o rio Nilo, colocando as águas em sangue, transformando as águas em sangue, e agora fazendo multiplicar as rãs, que para eles eram uma divindade, agora estava sendo quase que uma maldição. Uma maldição. Então, Deus soberano sobre todos os deuses. Deus é assim soberano sobre a nossa vida e tudo que existe. Basta nós reconhecermos o poder de Deus, do El Shaddai. Então os magos também tentaram fazer isso. Só que ao invés dos magos tentarem resolver o problema com suas magias, o que eles fizeram? Eles tentavam reproduzir essa situação, aumentando ainda mais o número de rãs. Então vinha mais problemas sobre esse povo. Então o faraó ficou assim, indignado, ficou em desespero, e o faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Aqui a gente sabe que o faraó estava apenas arrumando uma forma de eliminar daquelas rãs. Ele já estava tendo consciência de que apenas o poder de Deus poderia revogar aquela praga. Apenas através do Deus de Israel, através do Deus que Moisés e Arão servia, é que poderia acabar de vez com aquela praga. E disse Moisés ao faraó: diga-me-te dizer quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fique somente no rio. E ele diz: amanhã. Então Moisés pergunta assim: mas quando que eu vou fazer isso? Quando que você vai liberar o meu povo para a gente poder orar? Então o faraó fala: amanhã vocês vão estar liberados. E Moisés diz: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então aqui o faraó determina o dia que era para poder acabar totalmente com aquela praga. E Moisés fala: então seja conforme a sua palavra, vai ser amanhã, para você ver que não há magia, que não há ilusionismo e que não é ação da natureza, não é algo que veio que não fosse pelo poder e pela obra divina do nosso Deus, do Deus de Israel. Então, para que você saiba o poder do nosso Deus, que o nosso Senhor é soberano sobre todas as coisas. E assim se fez. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, assim continua Moisés falando. Dos teus servos e do teu povo somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Então, naquela data determinada por Moisés, de acordo com o Faraó, no dia seguinte, Moisés orou a Deus e todas aquelas rãs então morreram. Ficaram ali pelo caminho, eles puderam limpar aquilo, tirar, queimar. Ou seja, a palavra de Deus está bem clara aqui. Foi preciso que Moisés rogasse. Deus poderia, porque Deus está escutando o acordo que Moisés fez com o Faraó. Deus poderia naquele momento, sem que Moisés orasse, rogasse, Deus intervisse ali naquele momento e acabasse com as rãs. Mas foi preciso que Deus esperou o quê? Que Moisés
orasse. Então aqui fala, é bem claro, que Moisés então foi e orou ao Senhor, vendo pois Faraó que havia comprometido com ele de liberar o seu povo. Então Moisés foi e orou ao Senhor. Deus pode fazer qualquer que seja maravilha em nossa vida. Deus pode fazer um milagre que você precisa. Deus está vendo que você está enfermo, que você está necessitado, que você está sob opressão, que você está sendo injustiçado, que você precisa muito daquela bênção, daquela graça que você deseja alcançar, aquela prova que você fez, você depende muito dessa avaliação positiva para que você possa conseguir um emprego, para que você possa entrar na faculdade. Deus sabe de todas as coisas. E Deus pode intervir a qualquer momento, a gente sabe disso, mas Deus, Ele não vai fazer enquanto você não buscar, porque é preciso que nós possamos buscar em Deus. Para quê? Se Deus poderia estar fazendo, para que possamos ter um entendimento em nosso coração da nossa dependência de Deus e que tudo não é pela nossa força. Claro que nós devemos agir, sim. Nós vamos agir de acordo com o que devemos fazer, nós devemos ter metas bem definidas, devemos fazer planejamentos. Para você que está pensando em passar no Enem, aí você tem que estudar. Você que está passando por alguma avaliação de emprego, você tem que se empenhar na avaliação. Você que está querendo ser um bom profissional, ser reconhecido, você vai ter que fazer o seu melhor. Mas Deus é que vai abrir os seus caminhos. Deus é que vai te dar o entendimento. Deus que vai iluminar a sua mente para que você possa se capacitar e para que você possa ter um bom desempenho. Então, quando a gente busca a presença de Deus, a gente sente aquela paz, a gente sente aquela confiança, a gente se sente muito mais seguro. E isso faz com que nós tenhamos um desempenho muito melhor, porque o nosso estado, naquele momento, nosso estado emocional, vai influenciar o nosso desempenho. Então, sem a presença de Deus em nós não conseguimos sentir a paz, o refrigério, nós não seguimos o caminho certo. E às vezes nós usamos de meios talvez não muito louváveis, meios escusos, para poder conseguir o que queremos. Mas se nós estamos na presença de Deus, Deus aponta o caminho, Deus nos dá a direção, Deus nos dá entendimento e sabedoria para poder tomar as melhores atitudes, para ter melhores estratégias, e nos ilumina para os melhores planos de ação e também para definirmos os melhores objetivos, ou seja, aquilo que realmente é mais importante, se está ou não alinhado com o nosso propósito. Então é preciso sim agirmos, mas é preciso buscar uma presença de Deus. E observe isso nas passagens. Deus poderia ter feito também esses sinais, essas pragas, sem Moisés levantar o bastão, a vara, sem Arão levantar a vara, o seu bastão, o seu cajado, né? Poderia Deus fazer sem depender do homem, mas aqui Deus falando para você, eu preciso que você haja, eu preciso que você haja para que eu possa fazer os sinais na sua vida. É preciso que haja o seu movimento para que eu possa fazer o meu movimento na sua vida. É preciso que você me busque para que eu possa ir de encontro a você. Estão entendendo? Essa passagem revela tudo isso para nós. Isso é maravilhoso. Eu vou agir, mas em conformidade com aquilo que Deus tem instruído, de acordo com aquilo que é certo de ser feito, de acordo com um propósito maior. E o nosso propósito maior, ele é de Deus. É quando estamos ligados a Deus, nós entendemos o nosso propósito. Quando fazemos aquilo que gostamos de fazer, mas fazemos com excelência, porque Deus nos capacita para isso, está ligado ao nosso propósito. Nós ainda vamos fazer uma live sobre o propósito, sobre o objetivo, para que você possa entender qual é o seu propósito, aquilo que te liga a uma vida de excelência, a um legado, a sua jornada, aquilo que você precisa desenvolver durante a sua jornada, para que você possa chegar lá e sentir realizado. Porque é tão triste, né? Nós chegarmos no final da nossa vida, olharmos para trás e percebermos que nada fizemos de bom, ou o que fizemos não produziram bons frutos, ou o que fizemos não estava alinhado com aquilo que era a vontade e desejo de Deus, ou que não nos satisfez, que promoveu mais um vazio existencial. E no final da vida vamos ter um arrependimento, vamos ter remorsos, vamos ter desgosto, vamos sentir vazios e como se nada tivesse feito sentido. Mas quando nós
temos um propósito, nós chegamos lá, sabendo que podemos olhar para trás, sentiremos que fizemos o melhor, que demos o nosso melhor, que fizemos aquilo que estava alinhado com o propósito de Deus e que aquilo que fizemos vai repercutir por todas as nossas vidas. Aqui nesse propósito de fé, por exemplo, às vezes algumas pessoas podem olhar aí o número de pessoas que estão aqui participando com a gente e falar: nossa, uma live, como o cara fica aí na live, talvez 5, 6, 10, 15 pessoas. Espera aí, e ele fica todos os dias aí tentando o quê? Tentando trazer mais gente para implementar aí o número de seguidores no seu canal, no seu Instagram, aumentando o número de seguidores? De forma nenhuma. O meu objetivo aqui é desenvolver o meu propósito com Deus. E isso, independente se tiver. Eu espero que tenha pelo menos uma pessoa comigo aqui. Né? Se tiver uma pessoa, eu já vou estar aqui feliz, um coração transbordando. Mas se não tiver ninguém, estarei. Eu, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Estaremos em 4 aqui. E a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou mais, lá estarei. Então, o importante para mim é estar na presença de Deus. É buscar através desse propósito que eu possa moldar a minha alma, o meu psique, fazer o meu espírito chegar num nível que agrade o coração de Deus, que resplandeça a luz de Deus na minha vida. Fazer que os meus exemplos possam impactar a vida de outras pessoas. Nessa jornada eu posso cair, mas eu tenho certeza que tem Deus que vai estar sempre de braço estendido para poder me resgatar, para poder me levantar. Eu posso às vezes cometer erros terríveis nessa jornada, sim, mas a palavra de Deus vai estar sempre aqui na minha mente, me orientando sobre esse meu erro, para me ter consciência que realmente eu errei e me mostrando e apontando o caminho certo. Entende por que é importante a palavra? Então, eu não estou preocupado com números aqui. Eu não estou preocupado com o número de pessoas. Claro que o nosso desejo é que essa palavra alcance um número muito maior de pessoas. É por isso que eu peço: vai lá, gente, compartilhe, deixe o seu comentário, né, acione o sininho para que vocês possam receber as notificações através do nosso YouTube, né, nosso canal do YouTube. Mas por quê? Porque o nosso desejo é que um número muito maior de pessoas possam conhecer a verdade possa libertá-los da sua ignorância, das sombras que vivem, desse afastamento espiritual com Deus. Eu quero que, a minha vontade é que todos tenham essa mesma comunhão com Deus, que busquem o Senhor. A gente orando, a gente buscando, a gente acreditando na palavra de Deus, a gente colocando isso na nossa mente. Ainda muitas vezes, por causa dos nossos traumas, por causa dos nossos processos inconscientes, involuntários, automáticos, por causa das nossas emoções, que ainda não conseguimos ter controle totalmente sobre elas, nós cometemos atos falhos, nós cometemos erros. Imagine se eu não estiver na presença, se eu não estiver meditando a palavra todos os dias. Então, o importante assim, eu fico com muito prazer, com muita alegria quando eu vejo vocês entrando todos os dias, viu? Estando comigo aqui, porque vocês estão nessa caminhada, família, em Cristo Jesus. Mas eu falo com vocês de coração, esse propósito não tem que ser seu comigo, não é o seu propósito comigo, é o seu propósito com Deus. Aqui o meu propósito é com Deus, e eu espero que vocês estejam comigo nessa caminhada. Eu convido vocês todos os dias a estar comigo nessa caminhada, mas coloque na sua cabeça, é você com Deus. Eu não sou nada aqui, eu sou apenas um vaso em que o oleiro trabalha e enche, e que eu possa transbordar e que o meu transbordo possa alcançar você, e que através do meu transbordo você possa se encher, se transbordar, e que seu transbordo possa alcançar outras vidas. E é assim que nós devemos viver. Eis que, então, nós estávamos seguindo lá, eis que Moisés intercede, ora ao Senhor, porque o faraó havia se comprometido em libertar o seu povo. Nós estamos seguindo aqui. Observe também que, nesse sentido, o faraó estava simplesmente enganando Moisés, porque ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu, né?
E as rãs, após Moisés ter orado, elas morreram, então eles puderam eliminar essas rãs aí, e o faraó ficou livre da praga. E ajuntaram-se em montões e a terra cheirou mal. A terra com certeza hoje está cheirando mal, infelizmente. A terra hoje está cheirando muito mal. Muito mal porque as pessoas estão morrendo espiritualmente. E esse cheiro, esse odor da morte espiritual do povo desagrada a Deus. A terra está cheirando mal por causa das abominações dos homens que não se convertem ao Senhor. A terra está cheirando mal por causa das opressões das pessoas que estão sendo vitimizadas pelas perseguições, pelas opressões, pelas dores, pelas injustiças. Então isso tudo cheira mal ao Senhor. Agora as nossas orações, a palavra de Deus fala que sobe aos céus como incensos suaves às narinas do Senhor, às narinas de Deus, e isso agrada a Deus. Então as nossas orações podem transformar esse odor fétido em um odor e um perfume suave e agradável a Deus. As nossas orações podem exalar e alcançar e agradar a Deus. Então vamos sempre orar e pedir ao Senhor para que a terra deixe de cheirar tão mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, voltou a endurecer o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: disse Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos. Terceira praga. O rio Nilo ficou em sangue. Agora a praga da divindade que eles adoravam, as rãs, viraram uma maldição para eles. Agora do pó da terra surgirão o quê? Piolhos. E fizeram assim: Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e nos gados. Observe aqui que a feitiçaria do homem, a bruxaria do homem, o intento de enganar chega no seu limite totalmente. Eles aqui, os magos, os feiticeiros, não conseguiram reproduzir essa praga, de piolhos que cobriu toda a terra do Egito e que começou a incomodar todos, tanto gados, animais, quanto as pessoas. E aí, com certeza, os magos chegam ao faraó e falam: olha, não dá mais. Realmente tem o poder de um Deus, do Deus de Israel, sobre essas pragas. E nós não conseguimos reproduzir, nós não conseguimos provar que isso é coisa de homem, ou é algo que é natural, mas sim é algo do sobrenatural de Deus. Então disseram os magos a Faraó: olha, isso é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Mesmo sabendo, mesmo os magos, homens profanos, homens que não conheciam a Deus, mesmo eles reconhecendo que havia o dedo de Deus, mesmo assim o Faraó continuou o coração endurecido, porque havia um propósito nisso, do coração do Faraó continuar endurecido. Talvez é um propósito na sua vida se continuar tão dura, as pessoas continuarem tão duras com você. Talvez é para trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua resiliência, te fortalecer, seja para você entender que você depende totalmente de Deus e tem que esperar em Deus, ou seja, para você abrir os seus olhos espirituais, os olhos da fé, enxergar além da situação, seja para te preparar para o melhor que Deus tem para a sua vida. Bom dia, Vicente, a paz, que Deus possa abençoar vocês. Fofuras da Tati, baby, então está entrando aí a Tati provavelmente, bom dia a todos. E aqui nós estamos vendo que mesmo os magos, os feiticeiros, os ilusionistas do faraó, reconhecendo que era o poder de Deus, o faraó ainda continua com o coração endurecido. Mas essa dureza é simplesmente para manifestar o poder de Deus, para que todos possam reconhecer que Deus é o Senhor. Então tudo que pode estar acontecendo na sua vida vai ter um tempo de cessar, vai ter um tempo de acabar essas pressões, essas durezas que as pessoas
te tratam, da forma como você está vivendo hoje com muita dificuldade. Isso vai cessar para que todos possam reconhecer o Deus que você serve. Mas é preciso que você sempre ore, busque o Senhor, espere no Senhor e abra seus olhos espirituais para ver além das circunstâncias atuais, para ver além da situação. E isso, ver além da situação, significa você tirar o seu foco, os seus olhos físicos do problema agora e colocar seus olhos espirituais no Senhor, Deus. Voltando para dentro de si, orando, buscando a Deus. Às vezes quando a gente aponta para os céus para dar indicação a Deus, a soberania de Deus, mas isso é um ato em que Deus, como onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está lá, Ele está cá, Ele está aí em você, Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, né? Além da sua onipotência, que é capaz de fazer qualquer coisa, Deus está acima de qualquer poderes. Ele se faz presente em todos os lugares, na natureza, nos rios, nos céus, nas estrelas, em todos os corpos existentes, porque Ele que sustenta tudo. Ele é a energia que sustenta o universo. Ele é a energia que flui através de nós, que está em nós, que nos dá vida, que nos dá força. Ele, pela sua onipresença, se você apontar para lá, para cima, se você apontar para cá, você está certo, porque Deus se faz presente em toda a sua criação. Disse mais o Senhor a Moisés, então: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz, assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas dos egípcios encherão desses enxames também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém. A terra de Gozém é o quê? De Gozen, né? Ou Gozém, eu acho que é Gozen mesmo. Tem um acento em Gozen. Essa terra era a terra onde o povo de Deus estava lá. Desde quando Israel veio para o Egito, em que José, que era o governador do Egito na época, trouxe e colocou naquela terra. Por quê? Porque era uma terra próspera, uma terra muito rica em vegetação, e como eles eram criadores de gado, aquela terra era propícia. Então todo o Egito sofreria, de menos da terra onde o povo de Deus, o primogênito de Deus, o povo de Israel estava. Em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Ou seja, Deus separa aqueles que estão na sua presença, para que as pragas, as maldições, para que as coisas ruins não alcancem. Deus está sempre nos separando, Deus está sempre nos protegendo, Deus está sempre nos guardando na nossa caminhada. Aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que reconhecem a soberania de Deus, você pode ter certeza que eles vão ter a proteção de Deus. Isso que a palavra quer revelar aqui. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Deus coloca sim separação entre aqueles que o servem e aqueles que não o reconhecem. No sentido de que Deus conhece o coração de cada homem. Deus conhece a atitude de cada homem, o que cada um sente. E Deus, assim como aquele pai, Ele vai simplesmente estar de braços abertos para que todos possam aproximar dele. Mas aqueles que aproximam de Deus, ele tem um abraço de Deus, ele tem um aconchego de Deus, ele tem a segurança de Deus. Deus não vai interferir na vida daqueles que não querem proximidade com Ele, não querem comunhão com Ele. É nesse sentido que se fala em separação. Não é que Deus está excluindo, não é que Deus, Ele abraça, Ele protege, Ele segura aqueles que vêm até Ele, que vêm à tua presença, que está próximo a Ele, porque Deus dá a liberdade de livre-arbítrio para que as pessoas possam ter as suas escolhas, para que as pessoas possam tomar a sua decisão. E a decisão que Deus quer para todos nós é que todos nós estejamos debaixo das tuas asas, que todos nós estejamos próximos a Ele, que Ele possa proteger todos nós. Essa é a vontade de Deus. Mas aqueles que não buscam o Senhor, que não querem essa proteção, Deus respeita. Então, o que a palavra de Deus está falando é: aqueles que não estão me buscando, eles não terão minha proteção, mas aqueles que me buscam, eu os protegerei. Eu serei o seu abrigo, o meu manto estará sobre eles, a minha mão poderosa estará sobre eles para guardá-los e protegê-los de todo o mal, e toda a seta do inimigo cairá por terra. Assim diz a palavra do Senhor.
E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas. A casa de Faraó e a casa de seus servos sobre a terra, toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide sacrificai o vosso Deus nessa terra. Pelo amor de Deus, pode ir, vai. Assim disse o Faraó: Vai, não estou aguentando mais. E Moisés diz: Não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, e eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apredejariam eles? Olha o que Moisés está falando. Primeiro Faraó: Mas ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Ele está falando: pode tirar o seu dia aí de adoração ao Senhor, pode até pegar os nossos gados, sacrificar ao seu Deus aí, tudo bem. Ele concordava em fazer a adoração, mas ali na terra do Egito. Aí Moisés fala: de forma nenhuma, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Ou seja, por que nós pegaríamos das ovelhas, do gado, do seu povo, que pega esse gado para adoração de deuses pagãos, de deuses, de divindades pagãs? Nós nunca faremos essa abominação ao Senhor, até porque o sacrifício que nós vamos ver que Moisés vai instituir, que Deus instituiu aí, seria de cordeiros limpos, sem pecados. Aliás, quando a gente fala de cordeiros limpos, sem pecado, sem impurezas, porque a gente está sempre refletindo ao Cordeiro de Deus, né, que tira os pecados do mundo. Mas cordeiros sem máculas, sem manchas, sem defeitos, cordeiros que não eram usados para práticas pagãs, cordeiros que eram separados para o Senhor, exclusivamente para Deus. E aqui o Faraó estava propondo usar esses animais que eram oferecidos às divindades dele para poder oferecer a Deus. Não aceitamos. Para o nosso Deus é o melhor. O que é para Deus já está separado. Entende o que eu estou falando? O que é para Deus tem que estar separado. Você não tem que pegar as coisas sujas, as coisas contaminadas desse mundo e levar até o altar do Senhor. Se seu dinheiro é um dinheiro que vem de práticas ilícitas, se as suas ofertas vêm de práticas ilícitas, você pode ter certeza que Deus não vai agradar da sua oferta. Quando você vai até o altar dar a sua oferta como prática de adoração ao Senhor, para devolver o seu dízimo, para dar a sua oferta, com certeza Deus não vai agradar das coisas impuras desse mundo. Talvez seja o seu coração que esteja impuro. É preciso você limpar o seu coração. Deus não agrada do coração impuro. Talvez a sua oferta diante do Senhor é o seu coração, mas é preciso que primeiro você limpe o seu coração. É preciso que você purifique, porque Deus quer um coração puro, um coração próprio para Ele. Talvez você está compartilhando o seu coração com as coisas do mundo e com Deus. Não. Deus não agrada desse tipo de oferta, desse coração impuro. E aqui Moisés reconhece isso: de forma nenhuma, não faremos essa abominação, ainda mais aqui na terra, não. Nós temos uma terra santa, o Monte Sinai, que Deus falou: vocês se juntarão aqui, nesse solo sagrado. Solo sagrado por quê? Onde estava a presença de Deus, onde Deus se faria presente, para estar em comunhão com o seu povo. Agora, numa terra contaminada pelo pecado, por práticas pagãs, de forma nenhuma. No meio que você está, se você está no meio onde que há práticas terríveis, abomináveis, práticas pagãs, igual nós observamos algumas passagens aí, com certeza saia desse lugar. Esse lugar não é o seu lugar. Esse lugar, você não vai ser abençoado nesse lugar, porque Deus quer estar, claro, no seu coração. É preciso que o seu coração esteja limpo. Mas a palavra de Deus é muito clara, lá em Salmos 1, quando fala que nós não devemos nos deter nos caminhos dos pecadores, nem sentar às rodas dos escarnecedores, mas antes estar na presença de Deus, meditar na palavra de Deus, porque assim, quando fazemos, nós seremos como árvores plantadas à beira do ribeiro, que daremos frutos no tempo certo e abundantes. Ou seja, Deus quer um povo separado para Ele, separado dessas abominações, separado do pecado do mundo, separado dessas coisas abomináveis
que praticamos no dia a dia, que acaba contaminando nosso coração, ou das influências que nós sofremos do meio onde que estamos. Deus quer te separar para um lugar onde você não sofra essas influências do povo e que também não esteja no meio onde as pessoas possam contaminar a sua alma, seja com a cultura, seja com os costumes, com as práticas pagãs desse povo. Assim diz Moisés: de forma nenhuma, deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Senhor, como Ele nos disse, conforme a tua palavra. Então diz Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiques ao seu Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Aqui, além de falar que iria permitir, enganosamente, para enganar Moisés, o faraó ainda, cinicamente, fala: não, e aproveita, olha, ora por mim, tá? Ora por mim. E Moisés diz: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem de amanhã de Faraó, dos teus servos, do teu povo, somente que Faraó não mais me engane. Pare de me enganar, Faraó. Você está me enganando. Povo de Deus, pare de se enganar. Vocês estão se enganando, falando meias verdades. Eu estou orando a Deus, estou buscando a Deus, mas seu coração está contaminado pelas práticas do mundo. Nós nos deixamos contaminar pelas práticas do mundo e nós nos enganamos, falando: estamos orando ao Senhor, mas será que verdadeiramente nós estamos na presença de Deus? Será que verdadeiramente essa é a nossa intenção? Ou é algo dissimulado simplesmente para a gente dar uma satisfação para as pessoas, para enganar as pessoas que somos boazinhas, que somos cristãos, mas não praticamos aquilo que Deus deseja para a nossa vida? Não verdadeiramente refletimos a imagem de Cristo. Falar que ser cristão não é ser cristão. Muitos falam: você é o quê? Eu sou isso, eu sou aquilo de acordo com a sua religião, né? Alguns falam: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Independente da sua religião, você às vezes pode estar dando um justificativo, pegando uma religião para tentar se justificar diante das pessoas que você é uma pessoa que está em comunhão com Deus. Mas pare de se enganar e tentar enganar as pessoas. É preciso que nós busquemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Até porque a palavra de Deus fala que a verdadeira religião é aqueles que sabem refrear a sua língua, são pessoas pacíficas, mansas, humildes, pessoas que sabem falar, que sabem comunicar sem ofender, que levam palavras de conforto, de amor, mas aquelas pessoas que cuidam dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos mais necessitados. Então, assim, é o amor. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus e que adoram a Deus, eles praticam o amor, a tolerância, a paciência, a humildade. Nisso sabereis que somos verdadeiramente cristãos, quando nós praticamos as obras de Cristo. E Deus nos chama para continuar as obras de Cristo aqui na terra, no sentido de amar o próximo, servir o próximo, como Jesus serviu a nós. Porque o sacrifício nós não precisamos fazer, porque Jesus já fez por nós. Mas refletir a imagem de Cristo, sim, a todo momento. E assim diz o Senhor: então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Observe sempre para Deus agir, é preciso que Moisés ore. Se você quer que Deus aja na sua vida, comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a se purificar, purifique seu coração, deixe todas as coisas do mundo para fora e comece a se encher de Deus, para que Deus possa manifestar o seu poder na sua vida. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os chames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas novamente o Faraó endureceu o seu coração e não deixou o seu povo ir. Nós vemos que continua o Faraó com o coração endurecido, para que as obras de Deus, para que o poder de Deus se manifeste e todos possam saber que só Ele é o Senhor e que ninguém engana a Deus. Ninguém engana o Senhor. Não adianta nós, com falsas verdades, com meias verdades, ou falsas verdades, vamos colocar assim: essa é a minha verdade. Eu estou amando, eu estou adorando, eu estou buscando, mas não está. Não adianta, porque ninguém engana a Deus. Ou fazer as coisas escondido, fora da vista das pessoas, não está enganando a Deus. Mostrando uma coisa para as pessoas e diante de Deus, infelizmente. Nós, muitas vezes, somos hipócritas, né? Nós agimos dessa forma e pensamos que nós estamos enganando a Deus. Não estamos. Vamos buscar o Senhor, vamos
pedir que o Senhor possa fazer maravilhas em nossa vida, primeiramente, que possamos purificar o nosso coração, porque Deus não quer nada que esteja contaminado com as coisas do mundo. Vamos acertar nossa vida, vamos voltar para as pessoas que são importantes para a nossa vida, vamos reconciliar com essas pessoas, porque a palavra de Deus fala, se você for ofertar alguma coisa ao Senhor e descobrir que tem alguma pessoa no seu caminho que você ofendeu, que você feriu, que você magoou, vai lá, reconcilia com ela primeiro, porque Deus quer um coração sem raiva, sem ressentimento, sem traumas. Então vai lá, reconcilie com essa pessoa, converse com ela de coração aberto, fala a sua dor, fala o que você pensou a respeito, o que tudo aquilo ali causou em você, por que você está dessa forma, por que você está tão distante, ressentido, por que você está tão triste com aquela pessoa. E se for algo que você fez, peça perdão. Mas se for algo que a outra pessoa fez, permita que ele possa reconhecer isso, que ele possa também te pedir perdão. Depois que você tirou isso tudo do seu coração, esse peso, essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza, essa dor, que você perdoou, que você está agora com o coração puro, limpo, que você descontaminou de todas as coisas desse mundo. Muitas vezes nós colocamos nosso coração nas coisas do mundo, nas coisas que às vezes nos contaminam. Abre mão disso e vai para a presença de Deus, busca o Senhor. Você tem ido para a presença de Deus? Ir para a presença de Deus, gente, não é simplesmente ir na igreja, ir nos cultos. Não, porque muitos estão lá e não estão na presença de Deus, infelizmente. Mas estar na presença de Deus é como a palavra de Deus fala. Entre para o seu quarto, para dentro de si mesmo, fecha a porta, ou seja, volte sua atenção exclusivamente para Deus, fecha as portas dos seus pensamentos para qualquer coisa do mundo, a sua mente para qualquer coisa do mundo. Volte a Deus, ore a Deus que está em secreto, que está aí. E Deus sabe o que necessita e Deus te atenderá. Então, fecha a porta do teu quarto, entra para o teu quarto, para o teu aposento e ora ao Senhor, porque o Senhor sabe de tudo que necessita. E como nós dizemos aqui, falamos, a oração sobe aos céus como um incenso suave, com um aroma suave, agrada as narinas de Deus. O mundo cheira mal, mas as nossas orações mudam esse perfume, mudam esse aroma. E isso agrada a Deus. Então vamos orar pela nossa vida, vamos orar pelas vidas das pessoas que precisam. E nessa manhã é isso que nós vamos fazer. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais essa palavra, Pai, que tem revelado ao nosso coração. Esse propósito de fé que o Senhor tem colocado em nosso coração, espero que também esteja no coração de cada um daqueles, Pai. Que cada um possa tirar um tempo para estar na Tua presença. Mas que nós possamos estar atento à Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa impactar o nosso coração. Mas é preciso que nós tenhamos um coração amolecido, um coração aquebrantado, um coração limpo, purificado das coisas do mundo, Pai. Que nós possamos buscar reconciliar com aqueles que nós estamos afastados, que nós possamos afastar de nós aquelas coisas que contaminam o nosso coração, mas que nós possamos buscar o Senhor com um coração puro, quebrantado, para que o Senhor possa fazer a obra, Pai. Porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em verdade, aqueles que o adoram em espírito, Pai. Que nós possamos então ter esse momento com o Senhor a cada manhã aqui, ceando com a Tua palavra, com o maná que desce do céu. Que o Senhor possa, Senhor, impactar a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo, que possa abençoar essa vida, que possa fazer o seu sinal, as suas maravilhas na vida das pessoas que pedem. Independente do que elas estão precisando agora, Pai, que elas estejam em comunhão com o Senhor, que elas estejam buscando o Senhor, que as orações delas sobem aos céus e possam agradar as suas narinas, e que o Senhor possa vir com mãos poderosas e tocar na vida dessa pessoa, tocar nessa situação que ela está passando e reverter e mudar a sua realidade e curá-la da enfermidade. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos ao Senhor que possa tocar em cada um de nós, que possa nos dar uma semana abençoada, que possa abrir os nossos corações sempre e que possa sempre, através da Tua palavra, Pai, aquebrantar esse coração, que ele esteja sempre aberto para que o Senhor possa fazer maravilhas, para que o Senhor possa estar presente em nós. Assim seja. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos, um bom dia a todos. Ficamos por aqui, mas amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos no Propósito de Fé 365. Hoje o PDF é 38. Vemos vemos Êxodo 8. E voltamos a deixar a mensagem. Não importa onde você quer chegar. Lembre-se que quando você chegar, será tão importante quanto a sua jornada. Então, faça de cada dia um momento especial para a sua vida.
Tão importante quanto a chegada é a sua jornada. Então desfrute cada dia com sabedoria. Que esse presente que Deus te deu, hoje, poder estar vivenciando cada coisa que vai te acontecendo nessa caminhada em direção àquilo que você deseja, que possa ser bênção para a sua vida, que você possa trazer isso como um presente de Deus. Vivenciar esse momento hoje é um presente de Deus para a sua vida. Os problemas, as dificuldades que virão, aprecie isso. Use cada dificuldade, cada erro para se fortalecer, para se aprimorar, usando os erros para o seu aprendizado, para crescer mais e mais diante do Senhor, e sempre se fortaleça na sua fé, buscando a palavra de Deus, porque a sua jornada é tão importante quanto a sua chegada, e aproveite cada momento, cada segundo da sua vida. A paz e até amanhã. Um beijão, filha. Bianca Mourão, meu amor, amor da minha vida, pai ama de paixão. Uma pessoa extraordinária, falo de coração, exemplo e um modelo a seguir de determinação, de luta, uma guerreira. Eu vejo muito tenho que aprender com ela em muitas áreas da vida, né? E assim nós vamos, até mesmo com outras pessoas que nós convivemos, aprendendo, ressignificando, moldando e trabalhando a cada dia. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.